dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Este é o episódio 7 da série sobre a Eucaristia no Antigo Testamento, baseada no livro As Raízes Judaicas da Eucaristia, do Dr. Brant Pitre. Hoje, neste 7º episódio, examinaremos o pão da presença, mais conhecido entre nós como o pão ou os pães da proposição, porque essa é a tradução mais comum das Bíblias em português. Na tenda da reunião havia 3 objetos sagrados: a Arca da Aliança, a lâmpada de ouro, chamada menorá, e a mesa do pão da presença. Havia aí pão e vinho. Presença, em hebreu, é panim e significa face. O pão da presença seria o pão da face de Deus, sinal visível da presença de Deus. Uma espécie de memorial do banquete que Moisés e os anciãos participaram quando viram o Deus de Israel no alto do Monte Sinai e depois, como diz o livro do Êxodo, comeram e beberam. Ali, no Sinai, Deus mesmo agiu como anfitrião, apresentando-se aos seus fiéis, dando-lhes força e vida divinas. Era pão da aliança com Israel, como está em Levíticos 24, versículos 5 a 7. Todo sábado, Arão e os filhos faziam 12 pães, colocados em 2 pilhas na mesa de ouro puro, diante do Senhor, com um incenso em cima, como um memorial oferecido pelo fogo ao Senhor. Colocados diante do Senhor a cada sábado, continuamente, da parte dos israelitas, essa seria uma aliança perpétua. Esses pães eram propriedade de Arão e seus filhos, que os deviam comer no lugar santo. Era uma coisa santíssima entre as ofertas feitas pelo fogo ao Senhor, como uma obrigação perpétua. Antes de serem trazidos ao lugar santo para serem oferecidos a Deus, podiam ficar numa mesa de mármore, mas depois somente na mesa de ouro, pois eram colocados à parte, eram santos, sagrados, kadosh, e tudo o que estava no Santo dos Santos tinha de ser de ouro. O Talmud refere que mesmo um pequeno pedaço do pão, do tamanho de uma azeitona, depois de sagrado, podia satisfazer o sacerdote que o comesse e ainda sobrar. Lembra-nos a multiplicação dos 5 pães, de modo que todos comeram e ficaram satisfeitos e ainda sobrou. Os judeus do tempo de Jesus, como mandava o capítulo 34 do Êxodo, versículo 23, e também o capítulo 23, versículo 17, tinham de se apresentar a Deus. O original hebraico, na verdade, tinham de ver a face do Senhor, o Senhor Deus de Israel. E por isso iam ao templo pelo menos 3 vezes por ano, nas festas da Páscoa, de Pentecostes ou semanas, 7 semanas depois do domingo de Páscoa, e na festa dos tabernáculos ou tendas. Em cada uma destas festas, segundo o Talmud, os sacerdotes do templo removiam a mesa de ouro do pão da presença, do Santo dos Santos, de modo que os peregrinos pudessem vê-lo. Eles elevavam o pão sagrado, dizendo: contemplem o amor de Deus por vocês. Isto, provavelmente, porque esse pão era o sinal da aliança, aquele laço matrimonial entre Deus e Israel, um laço de amor entre o noivo divino e a noiva Israel, que vemos em Ezequiel 16, Isaías 54, Oséias 1 e 2. O livro do Levítico 24, versículo 7, diz que esse pão não era somente o sacrifício do Shabá, do sábado, mas também o sinal da aliança perpétua, o sinal visível do amor do divino noivo por sua noiva, sendo esse o modo pelo qual o povo podia vislumbrar, fugazmente, o desejo de seu coração, ver a face de Deus e viver, e saber que ele o amava. Davi comeu dos pães da presença, conforme vemos em Samuel 21, 3 a 6. Davi era sacerdote, não segundo a ordem de Levi,
mas segundo a ordem de Melquisedeque. Davi era sacerdote, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, conforme o Salmo 110. Por esse motivo, ele podia usar o efode de linho, um paramento sacerdotal, e oferecer sacrifícios no altar, queimando oferendas. É o que está em 2 Samuel 6, versículos 14 a 17. Em Mateus 12, 5, quando Jesus diz que seus discípulos podiam trabalhar no sábado, porque tinham os mesmos privilégios dos sacerdotes do templo, ele reporta a esse sacerdócio de Davi. Esse fato ocorreu na Galileia, e mesmo assim Jesus os justificou, porque identificou a si mesmo com o templo e com a autoridade divina, embora o templo estivesse na Judéia. Jesus já dissera que alguém maior do que Salomão ou do que Jonas estava ali, em Mateus 12, versículos 41 e 42, e em Lucas 11, versículos 31 e 32. Agora, aqui, ele diz que alguém maior do que o templo estava ali. O templo era o lugar da habitação de Deus na terra. E Jesus pode dizer isto justamente porque ele é Deus presente em pessoa, o tabernáculo de carne, a presença de Deus. Assim, a última ceia não foi só uma nova Páscoa, mas o novo pão e o novo vinho da presença, da própria presença de Jesus. O pão da presença, portanto, era o sacrifício do sábado. Sacrifício de pão e vinho também foi oferecido por Melquisedeque ao Deus Altíssimo quando Abraão libertou Lote dos pagãos na terra prometida. Melquisedeque era príncipe e sacerdote, o primeiro assim chamado na Bíblia, rei de Salém, conforme o livro do Gênesis, capítulo 14, versículos 17 a 20. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Acreditava-se que Melquisedeque era Sem, filho de Noé. Melquisedeque significava rei da justiça, e esse seria o seu título real. O escritor Joséfos explica que se acreditava que a cidade de Salém não era outra senão Jerusalém. Depois, cidade de Davi e o lugar do templo, conforme o Salmo 76, versículos 1 a 3. Acreditava-se, assim, que o pão e o vinho da presença não eram apenas um dos sacrifícios instituídos no tempo do Êxodo, mas reportavam as primeiras gerações, em que todos os homens eram sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Êxodo 32 e Salmo 110, versículo 4. Então comparemos o pão da presença e a última ceia. Lá, 12 pães para as 12 tribos. Aqui, 12 discípulos para as 12 tribos. Lá, pão e vinho da presença de Deus. Aqui, pão e vinho da presença de Jesus. Lá, uma aliança para sempre, perpétua. Aqui, a nova e eterna aliança. Lá, lembrança, memorial. Aqui, lembrança de Jesus, que diz: fazei isto em memória de mim. Lá, oferecido pelo sumo sacerdote e comido pelos sacerdotes. Aqui, oferecidos por Jesus e comidos pelos discípulos. Lá, comido na mesa de ouro no templo de Jerusalém. Aqui, a mesa de Jesus no reino do Pai. Jesus, portanto, estava implicitamente dizendo aos discípulos: contemplem o amor de Deus por vocês. Eis aqui o amor de Deus por vocês. No Novo Testamento, o pão da presença é mencionado 2 vezes. No evento dos discípulos colhendo grãos no sábado, mencionado em Mateus 12, versículos 1 a 8, Marcos 2, versículos 23 a 28 e Lucas 6, versículos 1 a 5, bem como na carta aos Hebreus,
capítulo 9, versículos 1 a 3. Aqui eu descrever o primeiro santuário de Moisés. No próximo episódio, estudaremos como foi a Páscoa de Jesus. Até lá!